Muito obrigado, pessoal. Meu nome é Emanuel Fonseca, eu sou advogado eleitoralista, atuo nessa área há bastante tempo, trabalho há algum tempo aí com a doutora André, com o doutor Raimundo Júnior, atuando aí nas campanhas eleitorais. E aqui eu vou fazer um bate-papo com vocês, falando um pouquinho desse tema, que é um tema hoje que está todo mundo conversando, todo mundo falando, que é sobre a pré-campanha e sobre a propaganda eleitoral, que todo mundo aqui sabe, alguns aqui devem saber até mais do que eu, como é que se faz essa propaganda. E aí a gente entra um pouquinho no que é proibido, no que é permitido, no que é que a gente pode fazer nesse período de pré-campanha e também durante a campanha. Certo? Então, assim, muita gente fica perguntando o que é que essa pré-campanha virou. Se é uma campanha que tem aí 356 dias ou se é uma campanha que tem aí os 4 anos. Realmente, quando você sai de uma campanha eleitoral, você já entra em outra automaticamente. É isso que está acontecendo hoje. Antigamente nós tínhamos uma regra, que era uma regra que limitava o que é que você poderia falar de forma expressa. Você não poderia nem dizer que era pré-candidato. E essa regra era cobrada de forma muito enfática pela Justiça Eleitoral e ela proibia realmente de você se portar como um pré-candidato. Não existia esse termo. E isso impôs várias multas, aquelas pessoas iam lá para as entrevistas e não poderiam dizer que era pré-candidato. Mas aí houve uma mudança legislativa na eleição de 2016, que criou uma figura chamada da pré-campanha, que foi uma alteração no artigo 36A da Lei 9.504. E essa alteração, ela permitiu aí que a pessoa dissesse que era pré-candidato. Além de dizer que é pré-candidato, permitiu que ela participasse de eventos, e esses eventos, eles devem ser custeados pelos partidos políticos. Ele permitiu ainda que as pessoas utilizassem as redes sociais para dizer sua plataforma de campanha, para dizer o que é que ele pretende como candidato, e também permitiu que participasse de entrevistas em rádio, em televisão, em qualquer meio de comunicação, também colocando ali o seu nome, falando o que é o viés da sua candidatura. Então isso é uma alteração que realmente veio a modificar sobremaneira o processo eleitoral. A intenção da campanha eleitoral, dessa criação, foi justamente para justificar uma redução do tempo de campanha. Vocês devem lembrar que a campanha eleitoral antigamente tinha 90 dias e hoje em dia ela tem apenas 45 dias. A intenção dessa redução foi diminuir o custo da campanha eleitoral. Eles entendiam que a campanha eleitoral estava muito cara e que por isso era necessário reduzir esse custo da campanha, e reduziram o tempo de propaganda eleitoral, o tempo da campanha eleitoral efetivamente. Mas aí criaram essa figura do pré-candidato. Hoje a campanha, eu acredito que seja mais cara porque ela inicia muito mais cedo do que iniciava antigamente. Então ficou realmente uma campanha bem mais cara. E os candidatos, eles ficam na dúvida do que podem e do que não podem fazer nessa pré-campanha. E essa dúvida, ela pode ser assim, dirimida com alguns conceitos básicos. O primeiro deles é proibido o pedido expresso de voto. A doutora André, que me antecedeu, ela falou que durante esse período o candidato, mesmo nessas manifestações que o senhor perguntou para ela, ele não pode chegar e dizer: votem em mim, quero o seu voto. Dia 8, vote em mim, dia 7, vote em mim. Ele não pode falar isso aí. Certo? Então esse aí é o primeiro conceito, o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente quando estão na pré-campanha: a proibição do pedido expresso de voto. Só que o tribunal entendeu que às vezes os candidatos que possuem realmente uma criatividade muito grande, entendeu que apenas essa limitação do pedido expresso de voto ele seria insuficiente para barrar ali uma campanha extemporânea. E aí ele adotou também uns nomes que ele chama de keywords, palavras mágicas. São algumas palavras que são sinônimos do voto em mim que também ficaram proibidas. Certo?
É um pedido, por exemplo, me apoie, bote o dedo na urna, no dia da eleição eu quero estar com você, você vai estar comigo. São essas palavras que são semelhantes ao pedido expresso de voto, que também passaram a ser também proibidas durante esse período da pré-campanha. E, além disso, pessoal, esses pontos que limitam essa atuação na pré-campanha, existe um também fundamental, que é a proibição de tudo aquilo que também é proibido durante a campanha eleitoral. Isso é interessante. Se é proibido na campanha eleitoral eu fazer uma distribuição de brinde, por exemplo, eu não posso distribuir camisas, eu não posso distribuir canetas, eu não posso fazer uma distribuição de qualquer brinde, de um celular, de um pendrive, eu não posso fazer essa distribuição durante a campanha, porque isso é uma propaganda vedada. Então, se eu não posso fazer isso durante a campanha eleitoral, eu também não posso fazer durante a pré-campanha. Então, essa é uma limitação muito clara. Então, se eu não posso fazer propaganda em forma de outdoor, se eu não posso usar um outdoor para fazer uma propaganda um tamanho superior ao tamanho de meio metro quadrado. Então, eu não posso fazer isso durante a campanha, eu também não posso fazer na pré-campanha. Isso realmente torna aí o jogo um pouquinho igual nesse período. Mas existiu ainda uma limitação, que essa limitação ela não foi dada pela lei, mas agora pela jurisprudência, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. É o entendimento de que essa pré-campanha ela deve ser barata, ela deve ter um custo baixo. E esse custo baixo, eles fixaram aí no entendimento de que seria 10% do limite de gastos da campanha. Se aqui o limite de gasto, por exemplo, de uma campanha de prefeito aqui de Uruçuí, se é R$1.200.000, o que eles entendem como 400 mil, né? 400 mil, então o que eles entendem como razoável se gastar na pré-campanha seria algo em torno de R$40.000. Então isso é um limite que aí vocês já podem pôr. E onde é que foi fixado isso? Eles entenderam em 2 casos que foram julgados recentemente pelo tribunal, que foi o caso da senadora Selma Arruda, que ela foi cassada porque na pré-campanha ela gastou muito dinheiro, ela fez muitos eventos, ela fez um impulsionamento de conteúdo nas redes sociais e ela fez gastos que eles entenderam que superaram esses 10% do limite. Certo? Se eu faço aqui uma reunião do partido, uma reunião que eu faço o nome dela de reunião do partido, mas acaba sendo uma convenção partidária, e o gasto dela com o aluguel do local, com o palco, com a iluminação, com ornamentação, ele é um gasto que supera, por exemplo, esses R$40.000, eu já vou correr o risco de estar fazendo o que chamamos de abuso do poder econômico. E esse abuso do poder econômico, ele entra sim nos gastos que são efetivados durante a pré-campanha. Então é necessário que vocês, como pré-candidatos, que os advogados que estão instruindo esses pré-candidatos, tenham essa limitação e tenham essa noção de que nem tudo é permitido na pré-campanha. E nós temos ainda o caso do Sérgio Moro. O caso do Sérgio Moro também foi muito parecido com isso. Doutor, só para encerrar o que você falou, a respeito aí do gasto da pré-campanha, né? Isso. Mas se porventura, né, nessa reunião que essa pessoa fez ali, aquele evento, os gastos ali foram oriundos de doações, né? Eu vou doar ali o som, eu vou doar a água, né, para aquele evento, enfim. Aí como é que fica nessa situação? Mesmo assim, há essa limitação. Mesmo que não seja o gasto que tenha saído direto do bolso do candidato. Na realidade, a recomendação é que esses eventos de pré-campanha, eles são eventos que devem fomentar a participação do eleitorado, por exemplo, para fazer um plano de governo, para fazer alguma coisa nesse sentido, e que ele deve ser puxado pelo partido político. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que esse gasto a gente não tem como mensurar, como você disse.
Um candidato vai levar a água, um pré-candidato a vereador vai fazer os balões, o outro vai alugar o som, e aí fica uma coisa que não tem como você mensurar. Mas tudo isso, o tribunal ele possui ali algumas balizas, ele sabe mais ou menos quanto é que custa um aluguel de som, quanto é que custou, por exemplo, um aluguel de um espaço, de um clube, para ser feito um evento desse. Então, essa limitação ela vai partir daí. Certo? E hoje existe a possibilidade de você fazer o impulsionamento de conteúdo na rede social. Mesmo nos lugares mais distantes em que a internet ainda funciona de forma ruim, a campanha está sendo feita de forma muito forte através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook. E essas são as ferramentas que efetivamente alcançam aí o eleitorado. E utilizando-se essa ferramenta, alguns candidatos fazem o que eles chamam de impulsionamento. Eles pagam para a plataforma para que o nome deles apareça em evidência as suas publicações. E esse tipo também de publicação, ele, embora seja permitido também na pré-campanha, o impulsionamento de conteúdo, ele deve respeitar essa limitação, que é uma limitação que vai também somar a esses 10%. Então, o candidato pode fazer o impulsionamento do conteúdo, ele pode fazer a sua divulgação nas redes sociais, mas também utilizando-se esse gasto de forma módica, de forma a que não configure um abuso dos meios de comunicação. Então, na pré-campanha, ele pode comparecer, por exemplo, a um programa de rádio. No programa de rádio, ele pode ir lá e dizer que é pré-candidato. Ele pode dizer, por exemplo, que defende que tenha mais escolas no município, defende que seja instalada uma escola em uma determinada localidade. Ele pode dizer que pretende, no mandato dele, asfaltar mais ruas na cidade, melhorar o saneamento básico. Ele pode dizer tudo isso no programa de rádio, ficando limitado àquelas expressões que realmente sejam sinônimos do pedido expresso de voto, certo? E na internet o comportamento ele deve ser semelhante ao comportamento feito numa entrevista de rádio. Então, na rede social, ele fazer uma live, ao fazer uma publicação, ele deve ter esse cuidado também para que não faça essas situações que são proibidas. E quanto ao abuso também, esse uso excessivo de dinheiro, nós tivemos recentemente o caso do Sérgio Moro. E o caso do Sérgio Moro, por que é que ele foi inocentado? Porque existiu uma peculiaridade, uma diferença no caso dele para o caso, por exemplo, da senadora Selma. Foi porque ele era um pré-candidato a presidente na época. E aí ele mudou de partido e mudou de local de votação. Ele ia ser candidato em São Paulo, teve a sua transferência eleitoral indeferida, e ele voltou lá para o Paraná, já não mais como candidato a presidente, mas como candidato a senador. Então eles entenderam que aqueles gastos não se somavam e que alguns gastos não eram gastos eleitorais, como por exemplo o gasto com locação de aeronave, o gasto com segurança, não eram gastos que eles consideravam gastos eminentemente eleitorais. Por isso eles não poderiam ser somados. Mas essa foi uma peculiaridade do caso. Eles continuam com a posição de que há um limite e que esse limite deve ser respeitado sob pena de configurar esse abuso. Então, pessoal, o período de pré-campanha ele vai até o dia 16 de agosto de 2024. A partir do dia 16 de agosto de 2024 começa a campanha propriamente dita. E quem é que pode fazer campanha? São aqueles candidatos que foram aprovados em convenção partidária e na convenção partidária foram escolhidos e o partido registrou seu nome lá na Justiça Eleitoral. No dia 16 não precisa o registro estar deferido, mas precisa estar protocolado e enviado lá para a Justiça Eleitoral. Então, a partir daí o candidato começa na sua campanha propriamente dita. E quem é que pode fazer campanha? O candidato que já, depois de aprovado, depois de ter seu nome protocolado, aprovado em convenção, ter seu nome protocolado, ele
possui ali já o CNPJ de campanha, que já foi atribuído e vinculado ao seu nome, e possui as contas bancárias abertas. Isso é importante, pessoal. A campanha eleitoral, embora às vezes você consiga fazer uma campanha andando a pé, pedindo, ela necessita de gastos, necessita de custos, e esses custos eles devem ser efetivados através da conta de campanha, que deve ser arrecadado recursos e deve ser gasto através dessa conta de campanha. E só aí você vai conseguir começar a fazer sua campanha. E a campanha, ela pode ser feita através do uso das redes sociais, através do pedido de voto direto, do boca a boca, através do uso de cabos eleitorais para poder pedir voto em seu nome, e através do uso de plataformas, de rádio, de televisão. Então, todos esses meios são meios lícitos da propaganda eleitoral, certo? Existe ainda aquela propaganda eleitoral gratuita, transmitida no rádio e na televisão, mas o que se tem é a possibilidade de que esses candidatos sejam tratados de forma igual. Então, a partir do momento em que se registra a candidatura, é obrigado o presidente da emissora de rádio convidar todos aqueles candidatos que estão pleiteando a vaga. Algumas exceções, aqueles partidos que não têm representatividade na Câmara, mas isso é difícil acontecer no município, como por exemplo o Uruçuí, que geralmente os partidos são aqueles partidos mais consolidados, que estão colocando ali o nome dos candidatos para concorrerem. Então, a partir daí os candidatos vão poder participar desses debates, desses encontros, desses pedidos de voto. Ele vai poder fazer comício, ele vai poder fazer ainda a propaganda impressa, e a propaganda impressa, embora a gente veja que haja uma diminuição, ela ainda é um meio efetivo de propaganda. Não existe o tamanho expresso, o tamanho do santinho, por exemplo, mas existe o tamanho máximo para que seja um cartaz tenha, que é, por exemplo, meio metro quadrado, e ele deve ser feito através de um papel plástico. Então você não pode mais fazer aquele papel que ficava ali no muro, que ficava grudado e não saía mais. Tem que ser uma modalidade própria de papel. Isso foi feito para não sujar as ruas, para diminuir essa poluição que as eleições causavam. E nesse material impresso, é obrigatório que o candidato ele tome um cuidado redobrado com alguns requisitos, como por exemplo, o nome do candidato majoritário, ele deve estar lá em destaque, mas o nome do vice ele deve ter uma dimensão também apropriada. Não adianta você esconder o nome do vice ali durante o seu material impresso, porque senão você corre o risco de ter sua propaganda apreendida e depois inutilizada. Então o nome do vice deve constar o CNPJ da campanha. Além do CNPJ da campanha, deve constar o CNPJ da gráfica que fez a impressão e a tiragem. A tiragem é a quantidade de material impresso que foi. Pois não, pode perguntar. Na nossa cidade não vai ter majoritário, só vereadores. Não vai ter o quê? Na nossa cidade lá, não vai ter candidatura única, vai ser candidatura única. Certo, que bom. Nós somos uma oposição. Nós vamos ser com vereadores pela oposição. Certo, entendi. Aí como a gente pode fazer o nosso santinho? O santinho, né? Não, a obrigação é ter nome de prefeito e vice, mas os candidatos proporcionais, são os candidatos a vereadores, não necessariamente tem que estar atrelados a um candidato a prefeito. Ele pode fazer sua campanha individualmente, só com sua foto, com seu número, né? A exigência, nesse caso, é apenas que conste o CNPJ da campanha, o CNPJ da gráfica, responsável pela impressão, e a tiragem, que é a quantidade de material que foi impresso. Certo? E aí, o formato, por exemplo, se você faz ele em forma de retângulo, pode ser. Se for em forma de círculo, pode ser. Então, não há uma forma específica de você fazer esse material impresso. Você pode fazer, então, de qualquer forma, desde que não ultrapasse esse tamanho de meio metro quadrado, que é o tamanho limite
utilizado aí pela legislação para que seja feito essa propaganda impressa. E um cuidado que vocês vão ter que ter, que foi motivo e deu motivação para que o Ministério Público ajuizasse diversas ações, inclusive ações no âmbito criminal, é aquela questão de você jogar na frente das escolas, na frente dos locais de votação, o santinho, para que aqueles eleitores que eventualmente estejam indecisos encontrem ali o santinho. Vamos votar nesse candidato, gostei aqui do santinho dele. Isso aí é proibido, eles chamam é o descarte inadequado. Isso aí ele configura, o derrame de santinhos, ele configura, além da propaganda irregular, que causa multa, ele também é um crime. Então, esse crime ele tem que ser coibido e vocês têm que ter um cuidado redobrado. Aí você pode me perguntar lá, e se o meu adversário pegar o meu santinho e jogar lá no dia? Bom, se você não tiver a prova disso, o juiz ele é obrigado a lhe intimar para você tirar aquele material e ele vai lhe dar um prazo. Então você vai ter que ir lá mesmo, catar aqueles santinhos que estão lá na frente do local, botar na sacolinha e guardar. Se você não fizer isso, você vai estar incorrendo na irregularidade. Doutor, eu sou pré-candidato e pretendo ser candidato e sou blogueiro. Eu certo. lhe pergunto, na campanha eu como blogueiro sou obrigado a fazer a campanha para todos os outros partidos ou eu posso fazer só para o meu? Não, o blog, o site da internet, tudo isso, ele não precisa respeitar essa igualdade, esse princípio da isonomia. O que precisa é no rádio e na televisão. E por que essa diferença? Porque o rádio e a televisão são concessões públicas. Então, por ser concessões públicas, eles têm esse dever da igualdade. Existia antigamente a discussão, por exemplo, se o jornal impresso, aqueles jornais de âmbito maior, por exemplo, o Jornal Meio Norte, Um Dia, o Diário do Povo, se ele tinha essa necessidade de igualdade também, se ele tinha que dar uma igualdade para os candidatos. E foi definido que não, eles não precisam dar essa igualdade de tratamento para os candidatos. Inclusive, eles podem ter um editorial, podem dar uma posição diferente para outros candidatos. Certo? Mas o que pode acontecer é realmente o abuso. Como é que esse abuso ele é configurado? Se seu blog é um blog que é muito visitado, que é muito... as pessoas vão lá e acessam bastante esse blog, eles podem, se você colocar propaganda sua lá, notícias que lhe favoreçam, aí você pode responder por um abuso no uso dos meios de comunicação. Eu estou falando ainda no período mesmo da campanha. No período mesmo da campanha. O meu e do meu candidato a prefeito. Exatamente. Você pode fazer notícias disso, você não pode comprar a propaganda, não pode ser uma propaganda paga na internet, isso é proibido. Por exemplo, se tiver um candidato lá, prefeito, diz, rapaz, tome aqui R$1.000 para você colocar coisas boas no seu blog sobre mim, isso é proibido. A propaganda paga na internet, ela é proibida dessa forma. Mas você vai poder fazer notícias, como por exemplo, o candidato fulano visitou uma localidade e falou sobre suas plataformas. Isso aí você pode fazer. Não precisa ser falado do adversário. A dúvida que eu estou querendo tirar é se eu posso gravar a fala de meu candidato a prefeito e a minha nas palestras, no começo que vem e divulgar na rede social. Pode, sem problema. Não só pode, como deve. O que não pode, por exemplo, se esse seu blog for pessoa jurídica, aí você tem uma proibição, porque a pessoa jurídica atualmente no Brasil, ela é proibida de participar das eleições. A pessoa jurídica, hoje ela está totalmente alijada do processo eleitoral. Ela não pode doar, ela não pode declarar apoio, não pode fazer nada. Então a pessoa jurídica, ela não pode participar disso. Às vezes você tem um amigo que tem ali um clube, ele vai lhe ceder aquele espaço para você fazer uma reunião de campanha. Isso é proibido. Ele não pode fazer isso, ele não pode doar, ele não pode ceder por ser pessoa jurídica, certo? Então, o que você pode fazer é alugar aquele lugar. Então, você vai ter que fazer um contrato de locação e colocar na sua prestação de contas, certo? Então, pessoal, o cuidado ele deve ser redobrado quanto a esses requisitos também da propaganda. A propaganda impressa, o cuidado é com
com essas características de que ela deve ter sempre o CNPJ, a tiragem, deve constar também, deve ter esse tamanho também menor do que o meio metro quadrado. E as outras propagandas, por exemplo, na rede social, você imagina às vezes que a internet é um território livre, você pode fazer o que quiser, mas existe um limite. Esse limite, ele é justamente aquelas propagandas que ela tem um conteúdo de calúnia, de difamação, de injúria, e aquela propaganda que nós chamamos de sabidamente inverídica, que é o que popularmente o pessoal chama agora de fake news, certo? Então essa é a limitação da propaganda na internet. Vocês têm que ter o cuidado de você, quando estiver criticando um candidato, falando alguma coisa, vocês têm o dever de lealdade, de falar aquilo que realmente é verdade, de não falar mentira e de não imputar a ele um crime que ele não cometeu, que é no caso da calúnia, não difamar ali a imagem dele, não cometer a injúria contra o candidato. Você deve se limitar àquelas críticas que são ali ponderáveis, são aquelas críticas que você pode fazer. Por exemplo, se é um candidato que está para a reeleição, você pode dizer, a cidade está estragada, a cidade está mal cuidada, por isso que eu não voto em você. É fazer isso, mostrar que o lixo está na rua. Então a crítica pode ser feita, e ela deve ser feita, mas sempre com ponderação, para que não desborde aí para aquela questão da calúnia, da injúria e da difamação. Eu também não vou poder usar, durante essa campanha eleitoral, aquelas montagens. Eu não posso fazer uma montagem utilizando, por exemplo, a inteligência artificial, eu não posso criar uma voz para um determinado candidato, eu não posso também fazer uma montagem, uma simulação daquela pessoa, daquele candidato, porque entra na proibição também realmente da legislação de fazer essas montagens, trucagens, de forma a induzir o eleitor por um fato que realmente não aconteceu. Então, às vezes, tem algumas pessoas hoje, principalmente com a popularização dessa inteligência artificial, que consegue fazer uma imagem, usar o Photoshop, fazer uma montagem, às vezes até engraçada, né, de um determinado candidato, mas isso é proibido. Eu posso fazer, por exemplo, se o senhor quiser fazer o senhor tirou uma foto, essa foto não ficou boa, você pode ir lá para dar uma melhoradinha na foto, tirar o cabelo branco, botar um pouquinho mais de cabelo que está faltando, botar um sorriso mais bonito. Isso aí pode ser feito, mas a legislação diz que você tem que colocar expressamente lá que eles chamam de tarja, né? Você vai ter que colocar lá uma etiquetazinha na publicação dizendo: essa imagem ela foi modificada por inteligência artificial, ou foi modificada para isso, certo? Então, sempre você pode fazer isso para melhorar a imagem, melhorar o som, mas você tem que colocar para o seu eleitor, lá para quem vai assistir a propaganda, que houve essa modificação, que houve essa melhoria, certo? Às vezes a gente olha o candidato assim, não reconhece ele quando vê pessoalmente, né? Vê a rede social e olha pessoalmente, não é a mesma pessoa não, esse aqui deu uma melhorada, né? Então é isso, então pode-se fazer isso, mas desde que seja com esse cuidado, certo? E, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, intervenção aqui não é palestra não, aqui é uma conversa que a gente está tendo aqui para tratar sobre esse tema, certo? E, além disso, é permitido aquelas sátiras, certo? Então você pode, por exemplo, fazer aquele jingle de campanha que faz às vezes uma sátira engraçada. Ficou muito popular aquela questão do Maranhão lá, em que o pessoal lá no Maranhão fazem umas músicas atacando lá o candidato adversário. Então eles entendem que quando ela não entra nesse viés da calúnia, da difamação e da injúria, na forma de sátira ela é permitida, certo? Então vocês podem fazer usar o jingle tanto a seu favor, como também um jingle para satirizar ali o candidato adversário. Isso é permitido, e o cuidado é que todas essas propagandas que vocês vão fazer, é necessário que vocês usem, coloquem na prestação de contas de campanha. Às vezes você acha, não, pô, um amigo meu fez aqui o jingle, eu vou
gravar ele, vou tocar no carro de som, mas eu não vou botar na prestação de contas porque é uma besteira. Aí a Justiça Eleitoral vai lhe intimar lá na hora para dizer, olha, eu vi um jingle seu tocando na rua, por que é que ele não está na prestação de contas? Certo? Isso aí vocês têm que ter um cuidado redobrado quanto a isso. E o carro de som, pessoal, na eleição passada já havia essa proibição do que chamamos do carro volante. É aquele carro que ficava passando jingle, convidando para um evento. Esse tipo de propaganda ele não pode mais. O carro de som, o paredão, o mini trio, ele vai poder ser usado na campanha apenas nos eventos. Ou seja, durante uma carreata, durante uma passeata, ou lá na hora do evento que estiver sendo feito, o comício, por exemplo. Mas ele não pode ficar rodando na cidade sem que esteja participando desse evento. Caminhada de carreata. Aí você me pergunta, doutor, eu quero uma carreata? Sim, no meu entendimento, se tiver 2 carros, já é uma carreata. E a passeata do mesmo jeito, se tiver 2, 3 pessoas, já é uma passeata. Não é obrigatório que nesses eventos o candidato esteja, pode ser só a equipe que esteja fazendo, os apoiadores, eles podem fazer um evento desse sem estar com a presença dos candidatos. E na carreata, doutor Emanuel, me diga uma coisa, na carreata eu posso dar combustível para os eleitores participarem? É permitido, pessoal, é permitido você dar o combustível para participar, mas isso tem um controle bem grande. Na hora que você fala para o contador isso, o contador vai começar a puxar os cabelos, porque ele deve ser feito com a limitação de 5 litros para moto, 10 litros para carro, e ele deve ser também através de um controle individualizado de quem é que está abastecendo. Então, o candidato, o contador, aquele coordenador, ele vai ter que ter um controle de todo mundo que está sendo abastecido, certo? Algumas pessoas estão dizendo que vai ter que ter um cupom individualizado para cada carro, para cada veículo que for abastecido, mas isso aí vai ser o posto que vai definir na hora que vai ser feito, né? Mas ele deve ser informado para a Justiça Eleitoral essa lista, o local onde vai ser abastecido e o local que vai ter o evento, para que a Justiça Eleitoral possa controlar realmente se esse abastecimento está sendo feito somente para aquele evento, está sendo feito de forma indiscriminada ou está sendo feito como forma de comprar o voto daquele eleitor. Então a Justiça Eleitoral vai fiscalizar isso. E isso vai ter que constar expressamente da prestação de contas do candidato. Pois não. Eles participam, eu acho que esses carros, né, no esporte, né? Sim. Mas aí, no decorrer da carreata, a carreata vai tomando outra proporção, né? Sim. Aí se eu mando um ofício, não tem a questão do ofício, né? 24 horas antes, né? Isso. Eu tenho que mandar para a Justiça Eleitoral. E aí eu mando um ofício, que vai ter a carreata e tal, aí eu abasteço 100, 200 carros, mas no final deu 300, 400 carros. E aí, como é que fica o contador? Advogado aí para justificar isso aí? Pronto, esse controle que a Justiça Eleitoral faz, ele não é sobre as pessoas que vão participar do evento, é sobre quem vai abastecer, certo? Ele só quer ter o controle de quem vai abastecer. Então, assim, muitas pessoas vão participar lá e não vão precisar do abastecimento. Eu vou com o meu próprio carro, vou andar lá, eu mesmo vou abastecer e eu não vou pegar um político. Se é um político eu apoio, né? Diga-se de passagem que, né, Emanuel, uma quantia módica, né? Exatamente. Eles já até meio que definiram a quantidade por carro para moto. Exatamente. E eles não. E isso, o candidato ele tem um limite de gasto também com combustível. Exatamente. Então ele vai ter que usar dentro desse limite. Esse gasto dele com combustível vai ser tanto para o pessoal que vai participar da carreata, como também o gasto que ele vai ter com o carro que ele alugou para funcionar durante a campanha. Tudo isso vai ser somado. Então, por isso que o cara não pode fazer um evento gigantesco. Ele pode até fazer um evento grande, mas ele não vai poder abastecer o carro de todo mundo, porque não vai conseguir, certo? Abastecer 100 carros, chegar no posto, aqui tem mais
gera aglomeração. Gera aglomeração. Aí vai levar a desconfiança. O fiscal, o cara não consegue medir tudo, se não trava. Nós já tivemos prefeitos caçados no Piauí por conta disso, e prefeitos também absolvidos, embora tenham tido um fato semelhante. É o resguardo mesmo. Normalmente os que conseguiram fugir da cassação tiraram a notazinha no posto. Isso. Né? Ficou demonstrado que cada moto e carro foram abastecidos numa quantia módica, que é isso, só para aquele ato de campanha. Isso. É a quantidade limite para o cara participar daquele evento. Então, se ele... Na rota, né? No ofício, dizer... Exatamente. Aí naquela rota você faz... Isso mesmo. Vai ter 50 quilômetros, né? Aí bota lá 3 litros na moto, mais ou menos, né? Aí o cara abastece, bota 20 litros, 15 litros em cada moto, aí destoa, né? E dito isso, pessoal, inclusive, essa mudança na legislação, porque antes era totalmente proibido. Você via o pessoal abastecendo, mas você não sabia que era o candidato que estava pagando. Então era feito ali de forma ilegal. Essa mudança foi que nós chamamos no juridiquês de lead case, né? Essa mudança foi o Dr. Raimundo Júnior que atuou num caso de Guadalupe, na eleição do Allen, em que lá ele respondeu a esse processo e lá ele abasteceu, botou a nota, tinha um controle e disse, era um evento de carreata, não estava comprando voto de ninguém não. E aí foi até Brasília, lá em Brasília no TSE, conseguiu, para você ver como o Piauí realmente é um celeiro de bons advogados eleitoralistas, como a doutora Iva, a doutora André, o doutor Raimundo Júnior, que realmente atuam nessa área há bastante tempo e conseguem ter essas repercussões de casos, inclusive nacionais. Então, pessoal, durante esse evento da carreata, os carros, é necessária a comunicação para a Justiça Eleitoral, isso é uma inovação, não existia nas eleições anteriores. Durante os comícios também é necessário essa comunicação. E o que a gente pede é, inclusive, que o candidato faça, nas cidades menores, em que há disputa ali pelo último comício, pelo primeiro, da praça, aquele local melhor de se fazer o evento, que ele comunique com antecedência maior para poder ter essa preferência, porque quem comunica primeiro tem a preferência pelo local. Certo? Então, pessoal, além disso, é necessário ter um cuidado no dia da eleição. E esse cuidado no dia da eleição, ele é primordial, porque no dia da eleição você não pode mais postar a propaganda nem na internet, você não pode mais distribuir o santinho, distribuir adesivo, distribuir dísticos, qualquer outro tipo de propaganda, sob pena de ser considerada a propaganda de boca de urna. E essa propaganda é uma propaganda que é proibida, ela configura crime e ela também pode causar uma multa para você. Então o candidato ele deve distribuir o seu material impresso até a véspera da eleição, até o sábado ele tem que estar com o material todo distribuído no último evento, no último comício, e ele não pode fazer essa distribuição no dia da eleição. Eles entendem que a aglomeração também é proibida no dia da eleição, não foi apenas na época da Covid, mas também na época normal vai ser proibida essa aglomeração de pessoas, com o uso padronizado, por exemplo, de camisas da mesma cor. Eu posso ir com uma camisa que me identifica, posso usar uma bandeira, posso usar um adesivo, posso ir com o meu santinho no bolso, mas eu não posso fazer juntar várias pessoas com essa mesma característica, essa mesma identificação, de forma a aglomerar aquelas pessoas perto dos locais de votação, sob pena de configuração da boca de urna. Engraçado, coincidentemente hoje, a primeira coisa que a gente aprende sobre campanha, né? O que não pode na campanha também não pode na pré-campanha. Isso é um conceito básico. Eu não posso na campanha ter outdoor, né? O senhor é pré-candidato a vereador, o senhor pode fazer um outdoor na campanha? Não pode. É verdade pela legislação. E eu posso fazer na pré-campanha? Também não posso. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral diz que o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. O Emanuel estava falando disso, eu achei engraçado. Hoje eu recebi uma foto da esposa de um pré-candidato a prefeito. Esse pré-candidato a prefeito, ele tem uma marcazinha com o nome dele. Aí ele criou um boné para ele usar, né?
bonezinho nas cores até do Partido dos Trabalhadores, o nomezinho dele e um lema. Aí hoje ela me mandou uma foto e disse assim: doutor, eu posso usar essa foto? Ela pegou, Andréia, botou o bonezinho na cabeça, estava ao centro da foto, e ao lado esquerdo dela tinha umas 15 mulheres, e ao lado direito tinha mais 15 mulheres, todas com o quê? Um bonezinho um boné. Ou seja, padronizado, com o nome dele, nas cores, denotando ainda que ele autorizou pela presença dela, e mesmo distribuiu aquele material, entendeu? Então a gente sempre chama atenção para os exageros. Ela não justamente hoje, ela tratou disso comigo, a gente estava vindo ali, chegando de viagem, né? Então assim, às vezes são os cuidados que a gente tem que ter. O Emanuel estava falando, aí eu, Pablo, Michel, né, com o mesmo voto, fazendo uma mini aglomeração no dia da eleição. Eu vou estar o quê? Fazendo campanha. Eu vou estar promovendo aquele candidato no dia das eleições e mais, às vezes, dentro de uma sessão eleitoral. São os cuidados. Exatamente, pessoal. Ele pode, é por isso que o Emanuel estava tratando desse tema de modo individual. A partir do momento que há padronização, eu perco a característica primordial dessa propaganda. Eu, Raimundo Júnior, é a camiseta. Eu posso fazer uma camiseta. Eu sou o Emanuel, eu apoio o Emanuel. Show, o Emanuel vai chegar lá um dia e vai voltar. Aí o problema é, o Pablo chega com a mesma camiseta, o Michel chega com a mesma camiseta, a André está com a mesma camiseta, o Caio está com a mesma camiseta. Isso gera o quê? Padronização. Se é uma manifestação individual e silenciosa, a partir do momento que a segunda pessoa usa aquele mesmo padrão de propaganda, eu perco essa capacidade, essa característica. Ela deixa de ser silenciosa e ela deixa de ser individual. E, Pablo, sobre esse caso, quer dizer, eu lembro demais uma defesa que eu fiz no município Pio Nono. E aí a prefeita lá já tinha me dito, doutor, estão vendendo camisas do partido na feira. Eu disse, rapaz, eu não estou acreditando nisso não. Tire uma foto, eu faço um vídeo para me mostrar. Ela mostrou, realmente tinha um pessoal que ia do Ceará, lá para a cidade de Pio Nono, e montava uma feira lá, e lá era PT contra PSB, era o amarelo do PSB e o PT vermelho. E tinha o símbolo do partido, aquela pombazinha do PSB 40 e a do PT tinha a estrelinha lá. E ela tirou realmente foto, fez um vídeo lá na feira vendendo, e depois o Ministério Público, lógico, entrou com a ação, porque nos eventos de campanha estava todo mundo do PT com a camisa vermelha e no PSB com a camisa amarela. Aí nós juntamos o vídeo e a fotografia de que estava sendo vendido na feira, que o pessoal voluntariamente ia lá e comprava. Nós temos um caso clássico de camiseta. Advogávamos para o ex-governador Wilson Martins numa eleição e no período da convenção deram diversas camisas naquela época. O PSB distribuiu muita camisa na convenção. Por sorte, botou, né, nas costas da camiseta o nome Convenção 2010. Era 2014, né? 2010. Não, 2010, né? Não me lembro. A cabeça está falhando. Mas bem, ficou o nome da convenção e tudo. E tinha nota fiscal em nome do PSB, né, André? E a quantidade não foi, embora no evento lá aparecesse. Foi gigantesca, né? A quantidade. E muita gente da militância na época do Wilson Martins usou essa camisa num debate que teve Meio Norte. lá na Meio Norte. E aí os adversários, né, gravaram um monte de gente padronizada de amarelo com aquelas camisetas ali. E isso ensejou uma ação de investigação judicial eleitoral que buscava caçar né, o mandato do então governador Wilson Martins, para vocês terem ideia. E a defesa escapou, né, porque tinha nota e a camiseta estava padronizada com o nome convenção. Eu posso contribuir? Mas claro. O desafio foi na campanha de 2018, né, do Bolsonaro, que todo mundo queria vestir uma camisa dele para ir votar. Exatamente. Foi um grande desafio, porque vendiam nas barracas, na rua, no mercado, todo canto vendia, né? Até online vendiam essas grandes marcas,
aquelas camisas com a figura dele, né? Então Exatamente. ali foi o grande desafio que eu creio que nós tivemos na época de dizer para as pessoas que fossem votar com sua camiseta, mas que não aglomerassem. Né? Pessoal, se você não sabe, a doutora Andréa foi advogada na campanha do Bolsonaro, em 2018. Ela fez parte da equipe que advogou lá para o Bolsonaro, que é, diga-se de passagem, uma situação dificílima, né? Porque é uma pessoa que deve ouvir pouco jurídico, né? Deve ter um bocado de demanda realmente. Então foi desafiador, e a doutora Andréa tirou de letra, né? Acompanhando as campanhas aqui no Piauí, tirou de letra essa campanha nacional aí do Bolsonaro. Manuel, aí volta a dúvida novamente, da aglomeração, por conta das sessões eleitorais. Exatamente. Nós vamos se aglomerar se cada um comprar tudo. Exatamente. Aí o candidato ele vai ter que se resguardar nesse ponto, né? Ele vai ter que juntar a prova, juntar de que a camisa é vendida de forma avulsa. Para você ter ideia, Pablo, o partido pode vender camisa, está dentro do estatuto dele lá, e a permissão de comercializar bens, ele pode comercializar agenda, caneta, pode comercializar tudo isso. Só que ele tem que registrar tudo direitinho, ele tem que emitir a nota fiscal de cada venda que ele faça, tem que ser feito um negócio bem organizado. Doutor, entendeu? Eu vi nas eleições passadas, né, no caso dos fiscais ali, no dia da votação, todos, né, com a camisa na cor do partido e com o emblemas do partido ali no peito. Né? Nesse caso, aí, configuraria a questão da padronização. Configura. Isso aí é realmente toda eleição que a gente tem de âmbito estadual, a gente tem esse problema. Quando os fiscais chegam lá, a gente vê essa proibição, ela é realmente cumprida quanto aos fiscais. Se o fiscal estiver utilizando essa patronização, algum tipo de propaganda durante o mistério, durante o período da votação, é necessário comunicar ao juiz eleitoral para que seja mandado retirar aquele tipo de propaganda. Até mesmo o crachá. O crachá, ele tem um tamanho que é específico, 10 centímetros por 15. A Ivita sabe mais do que eu isso aí, né? Tanto de confusão que ela deve ter visto com crachá, com tudo. Não, eu só queria fazer aqui a ressalva, lembrar que eu também lembrei do caso das eleições de 2022, a gente conseguiu superar isso porque eu comprovei que está no ambiente fechado. Se você estiver em ambiente fechado, é a única exceção a essa regrinha da padronização. Se a gente comprovar que está em ambiente fechado, que a reunião é para discussão política, em ambiente fechado, não é aberto ao público, eles não consideram. É por isso que o da convenção é liberado. É liberado, exatamente. A técnica é ambiente fechado, as despesas do partido político. Embora aqui no Piauí, para mim, não existe mais diferença entre pré-campanha e campanha. Virou uma bagunça. É comício. É assim, tá absurdo. Os gastos são absurdos, os eventos são absurdos. Eu acho que também, porque os dois lados estão fazendo, eles deixam de agir. Isso. O juiz virou um preguiçoso e o MP também. Então tá tudo liberado. Exatamente. Aí diz assim, se eles não estão brigando, não vou observar a legislação. Eu estou comentando que ontem eu me deparei com uma decisão que em 2022 a gente levantou a mesma questão e o posicionamento do judiciário foi diferente. Ontem saiu uma decisão suspendendo um evento político. Eu vi, Coronel Zé considerando que o evento tinha caráter partidário, você via pelos folders, mas o convite era para toda a população. E mais, o folder, ele era acompanhado da foto de um evento anterior e um áudio, em que ao final o locutor do evento, né? Veja bem, é um evento para discutir plano de governo, mas lá tinha um locutor, né? Tinha uma estrutura de palco e de som. E no final ele diz assim, agora todo mundo fala assim e grita fulano. Entendeu? Denotando um ato. Exatamente. Não, você diferenciar isso vai ser uma dificuldade. É uma dificuldade que vai ser enorme e cada caso vai ser analisado de um jeito. Você vai ter um juiz lá de São Raimundo, que foi o caso lá de Coronel Zé Dias, analisando de um jeito. E pelo que eu soube, já tem um MS lá tramitando lá para dizer isso. A Ivla deve lembrar também, na eleição de 2022, alguns, 2020, alguns promotores, eles proibiam que
pessoas estranhas ao partido participassem, né? Eles inclusive tinham uma promotora lá de Corrente, né? Ela ia lá para ver se o cara era filiado ao partido, só entrava no evento se a pessoa fosse filiada ao partido, né? Eu participei de uma convenção na eleição de 2016 que o promotor e o assessor foram para dentro da convenção. No dia anterior havia ocorrido a convenção do adversário da minha cliente e ele era aniversário dele, ele levou um bolo tamanho gigante para cortar lá para os convencionais, né? Diga-se, população em geral, e o promotor proibiu de entrar qualquer pessoa que não fosse filiada. Aí no outro dia eu fiquei esperando ele chegar para proibir também no meu, né? Sim. Da minha cliente. Só que ele não, eu avisei antes, né? Sim, mandei recadozinhos, dizendo que se ele fizesse isso, ele não encontraria resistência da minha parte. Ele não fez. Mas é por isso, André, que eu disse que assim, a gente tem observado nos últimos tempos um cansaço, parece. Isso. As pessoas, o judiciário está exausto. As instituições, estão né? exaustas. Aí disse, deixa pra lá, e que eles briguem aí. Só que, na verdade, isso termina impactando diretamente na lisura das eleições, porque essas instituições, quando elas não observam, aí descamba para que os dois lados vale tudo, usem, né? Vale tudo. Aí depois quem perder vai Eu sempre tenho esse judicializar. cuidado quando orientar que a convenção era para os convencionais e os filiados. A gente conseguiu, em 2022, suspender a publicização do convite da convenção, porque o convite estava sendo publicizado via comunicação social como um evento ao público. Então a gente não conseguiu barrar o evento. E veja bem, Mas né? a gente conseguiu suspender a publicidade do evento como um evento público. Eles tiveram que retificar o convite para filiados e E veja bem, convencionais. que são eventos fechados, em locais fechados, e que correm às expensas dos partidos, pessoal. Ou seja, na grande maioria das vezes os partidos sequer estão regularizados, sequer têm conta, sequer emitiram as notas fiscais em seus respectivos nomes, né? Uma caixa Que falou o que eu relatei aqui no começo, doutor, que o protagonismo da pré-campanha é dos partidos. O que tem que ser conscientizado é isso. O pré-candidato não tem que fazer gasto de pré-campanha. O gasto do pré-candidato na pré-campanha tem que ser módico. É uma coisinha ali, é um... Se limitar a promoção pessoal dele mesmo, né? É a sua alimentação, é a sua hospedagem. Aí no Brasil é tudo moda, né? A moda agora é a IA, né? Isso. Aí todo mundo diz assim, nós vamos combater a IA nessas eleições. Aí é a moda. E tudo que tiver de IA esse ano vai ter uma lupa. Mas o restante está acontecendo aí. É igual o gasto de pré-campanha, né? Gasto de pré-campanha. O gasto de pré-campanha. Aí caça uma senadora, mas já libera o Moro, né? Mas virou aquele negócio, gasto na pré-campanha. Moço, se pegar todo mundo que estiver gastando na pré-campanha, eu te dizer. Pode transmitir a convenção por YouTube ou tela? Pode, só não pode pela rádio e pela televisão. Pelo YouTube pode. Pode sim, sem problema. Um detalhe importante, por que é que pode? O Manuel vai explicar. Porque esses canais são considerados fechados. Em tese, só tem acesso quem está seguindo, acompanhando. Você tem que apertar para entrar, né? É diferente da rádio e da televisão, que é aberto ao público em geral. O seu canal de WhatsApp ele é considerado fechado. O senhor tem 100 pessoas no seu grupo de WhatsApp. Então, se o senhor postar ali, aquele canal é fechado para aquelas 100 pessoas. Se vai viralizar ou não, isso é uma outra questão. Mas, em tese, houve uma postagem no grupo fechado. Eu vou botar no meu canal do Instagram, do partido lá. É um canal fechado. Só vai abrir quem quer ou quem quer seguir. Entendeu? Só não pode transmitir pessoa jurídica. É o caso de um site que tem uma pessoa jurídica para transmitir, não pode. Empresa. Então, se eu tenho uma loja, eu tenho um Instagram da minha loja, esse Instagram da minha loja não pode transmitir um ato de campanha, certo? Mas, existe essa proibição. Eu expliquei também que uma inovação importante me parece que é aquela regulamentação das questões dos blogueiros, dos influencers. Exatamente. Essa aí é uma inovação do Bolsonaro versus Lula, por conta da manifestação dos artistas no Lollapalooza. Exatamente.
Antigamente houve uma regulamentação quanto a isso. Algumas liminares foram concedidas proibindo que os artistas falassem pedido de voto, fizessem campanha durante os seus eventos, e também o uso de blogueiros, o uso de influencers, né, durante a campanha. E aí foi definido que os influencers têm possibilidade de declarar o seu apoio, de fazer a propaganda nos seus canais, e os artistas também são livres para manifestarem sua posição política. Então, Manuel, uma coisa que me dói quando eu vejo é aquele caso dos municípios, como aqui está a Champion League, está toda aqui representada pelo senhor, doutor André, por Raimundo Júnior e doutora Eva. Eu queria que vocês falassem disso, não aqui, mas no Estado da Champions League. Isso é a mesma coisa, eu gostei da Champions League. Aqui só tem uma coisa que me dói é que eu vejo um município que tem 4 mil habitantes, tem 6.500 eleitores. Como é que vão fazer, doutor? Certo. Para resolver essa questão aí, no futuro aí? Bom, esse ponto aí é um ponto antigo, e realmente a Justiça Eleitoral ela já tentou solucionar isso. Mas o que é que acontece? Há uma diferença entre domicílio fiscal, que é o domicílio da pessoa, e o domicílio eleitoral. Então é possível que uma pessoa more efetivamente em outra cidade, mas tenha um vínculo, seja um vínculo de parente, um vínculo de parentesco, um vínculo patrimonial, ou um vínculo diferente com aquele município. Um vínculo afetivo. Que a gente chama. O senhor é filho, é pai, é irmão, é sobrinho, é tio, de alguém da cidade, que morou na cidade, o senhor nasceu naquela cidade, enfim, isso gera um chamado vínculo afetivo, que é a diferença que nós dizemos entre o domicílio civil e o domicílio eleitoral. Para eu ser eleitor da cidade, não necessariamente eu tenho que residir naquela cidade. Há o vínculo patrimonial. Às vezes eu não moro naquela cidade, mas eu tenho uma propriedade naquela cidade. Isso me gera o direito de ser eleitor daquele município. Exatamente. E a solução que a Justiça Eleitoral está tomando é fazendo 2 recadastramentos durante esse período de 4 anos. Então ele faz 2 recadastramentos. Mas eu concordo com o senhor que isso nós avançamos pouco. Acho que nos últimos 2, 3 anos, especialmente aqui no Piauí, isso tem sido uma tática eleitoral para inflar o eleitorado, um benefício a determinados candidatos, especialmente com eleitores de fora da cidade. Concordo com o senhor, mas nós temos uma dificuldade hoje, que é a gente esbarra sempre, me parece que numa vontade misturada com uma ausência de orçamento no âmbito da Justiça Eleitoral, que sempre alega que não existe orçamento para fazer, no mínimo, uma correção eleitoral, a revisão eleitoral. É essa a dificuldade. Aí vem uma outra questão, que a gente tem observado essa transferência para os players eleitoral, os partidos, os candidatos. O que é que acontece muito nas eleições? Nós somos amadores, nós não cuidamos devidamente do processo eleitoral. A gente pensa que a eleição é só no ano da eleição. Aí o que é que acontece? Todo mundo faz transferência e alistamento, e eu, como partido, o representante do partido, eu deixo para lá. Eu não observo, eu não impugno. Agora mesmo teve uma decisão importante do TRE, de um partido que impugnou uma transferência em massa realizada lá numa cidade, porque quase todo mundo tinha o mesmo endereço, ou seja, esse partido estava antenado. Isso. Esse partido tinha um advogado contratado. Esse partido estava observando o que estava acontecendo no município. A gente gosta muito de transferir responsabilidades. A gente não cuida, não fiscaliza, deixa os partidos para lá, acha que a eleição é só no ano da eleição. Aí quando dá no ano da eleição diz: doutor, vamos fazer uma correção, vamos revisar. Olha, o eleitorado está superando em 30% a quantidade de habitantes. E por que você não estava lá prestando atenção, impugnando, sabendo quem era quem, se era pai, se era mãe, se o vínculo era afetivo, se era patrimonial? Esse também é um papel dos partidos. É como a gente fala, a fraude é cota de gênero, que tem gente ainda hoje que quer vir discutir, mas as mulheres não querem participar, mas não sei o quê. Moço, é responsabilidade e obrigação dos partidos custearem, darem condições e fomentar as candidaturas.
Esse tipo de alegação está ficando para trás e é nossa responsabilidade, até diante dessa omissão que ocorre hoje, realizar a devida fiscalização. A gente não pode mais deixar para acordar só no âmbito das eleições. Doutor Raimundo Júnior, doutor Emanuel, eu acho que o cerne da questão nesse caso é a questão de você distinguir o que é a ampliação do domicílio eleitoral com a fraude. Isso. O cerne da questão é isso. O que é utilizar a liberdade democrática que nós temos, porque o princípio dessa ampliação do domicílio eleitoral está no Instituto Democrático, de que eu tenho o direito de optar no lugar em que eu mais me identifico. Então eu não posso ficar com amarras de um comprovante de residência, ou de um emprego, ou de qualquer seja, porque eu posso querer influenciar no âmbito político onde meus pais nasceram, onde eu tenho patrimônio. Então, o objetivo da ampliação do domicílio eleitoral é esse. Agora, o que a gente tem que distinguir do exercício da democracia com a fraude. Né? Pessoal, tudo isso que foi falado aqui por mim, pelo Dr. Raimundo Júnior, pela Ívila, pela Andréa, é que a campanha eleitoral é complexa, ela é difícil, e ela atualmente, nesse nível que está, com a possibilidade de aplicação de multa altíssima, a possibilidade de você ganhar na urna, mas perder no judiciário, tudo isso, ela deve ser levada em consideração pelos advogados e pelos candidatos. E ela não pode mais ser tratada com amadorismo. E não pode você apenas chegar lá, colocar seu nome e fazer a campanha ali com o que vem na sua cabeça. Ela deve ter um planejamento, tanto o planejamento financeiro e orçamentário, como o planejamento do marketing, da propaganda e da publicidade, quanto a prestação de contas que você vai ter que fazer no final. Então, tudo isso demanda a atuação de marqueteiros, de pessoas que realmente entendam, que possam ler aquela legislação que fala lá, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, e possam fazer a sua campanha de acordo com o que está ali na norma. Você deve ter um contador que saiba utilizar o sistema do SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral da Justiça Eleitoral, que faça isso de uma forma adequada para que às vezes você não tenha nenhuma dor de cabeça no futuro, que ganhe a eleição e depois esteja caçada por um detalhe. Hoje, a arrecadação e gasto ilícito de campanha, o Caixa 2, ele está caçando mais do que a compra de voto, para vocês terem ideia. Tudo isso ele deve ser prestado atenção por vocês, por não? Doutor, eu queria saber se eu tenho uns amigos meus aí que vão patrocinar meu santinho no período da campanha. Como é que eu faço para eles me patrocinar esse santinho na gráfica? Isso deve entrar na campanha. Isso aí, eles vão ter que ter, primeiro, o limite de possibilidade deles fazerem a declaração, a doação, é 10% do rendimento auferido no ano anterior, certo? Então, eles vão ter que fazer isso com base no imposto de renda que eles fizeram agora, que encerrou agora em maio o imposto de renda. Então, eles vão poder doar 10% do que eles declararam como rendimento. Essa doação ela vai ter que ser depositada na sua conta de campanha. Eles vão ter que assinar um documentozinho chamado recibo eleitoral, que é dizendo que doaram realmente para a sua campanha. E daí você vai poder usar esse dinheiro para comprar o santinho, para fazer as reuniões, para alugar um carro, para usar de combustível. Então, tudo isso deve ser feito de forma formalizada. Porque, como eu disse, se você fizer uma propaganda impressa, um adesivo para moto, e aí a Justiça Eleitoral for lá na sua prestação de contas, vai lá olhar a nota fiscal que tem lá. Mas ele só contratou santinho com a gráfica, não contratou adesivo. E aí ele vai lá e vai rejeitar a sua prestação de contas, você vai poder ficar inelegível, você vai ter que devolver dinheiro, porque é um recurso, é o que eles chamam de RONE, recurso de origem não identificada, e aí você vai ter que devolver aquele dinheiro para a justiça. Então só não tinha como pagar direto, lhe dar na conta. Tem que ser na conta bancária da campanha. Certo? De ter todos os elementos, né? Todos os elementos. Nome aprovado em convenção, CNPJ, conta aberta. Exatamente.
A única exceção para arrecadar recurso a partir já de maio é o que a gente chama de vaquinha virtual, que a gente, para mim é até complicado também eu fazer essa vaquinha virtual. Eu confesso que eu nunca fiz vaquinha virtual de nenhum candidato, essas vaquinhas que saem arrecadando recurso, mas ela já pode ser feita a partir de maio até no dia que você tiver ali o seu registro de candidatura apresentado, aí esse dinheiro vai ser transferido para a conta de campanha. A única exceção é essa. Depois você só vai poder arrecadar depois. Eu já ouvi várias pessoas falando assim, mas a vaquinha virtual é muito trabalhosa, você tem que buscar as empresas que estão cadastradas no TSE, não é qualquer vaquinha, eu entrei no Vaquinha, aquele vaquinha que criou a minha, não é assim. As empresas têm que ser cadastradas no TSE, tem determinadas empresas já no rolar. Mas eu queria muito que os candidatos usassem essa forma de arrecadação, porque é uma forma simples, né? E que é subestimada, eu acho. E eles lhe dão os documentos tudo prontinho para ser feito. O recibo eleitoral já vem feito, já vem tudo no ponto. Então, assim, realmente essas empresas elas cobram uma taxa de comissão, acho que 5%, se não me engano. Mas, pessoal, eu já fui puxado a orelha aqui por causa do tempo, então o meu recado final é esse. Façam uma campanha de forma organizada, contratando realmente profissionais que entendam do assunto, gastos obrigatórios, contador, advogado, o gasto com o material impresso, todo o veículo, tudo isso vocês têm que estar devidamente documentados e tem que constar realmente da sua prestação de contas e façam isso de forma organizada, de forma planejada, para que vocês não tenham surpresa durante a sua campanha eleitoral, tá bom? Então, muito obrigado a todos, vou passar a palavra aqui à organização, é um prazer estar com vocês, viu? Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.